Ok, muito boa tarde. Quero cumprimentar a todos, dizer que é uma alegria recepcionar os nossos convidados aqui mais uma vez para uma live. Hoje, toda sexta-feira, às 16 horas, tratamos do tema de educação ambiental. Denominamos esta live de jornada semanal de educação ambiental, uma vez que nos propusemos a tratar deste assunto diuturnamente na nossa Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB de Santo André. Temos feito outros eventos através da nossa comissão, no entanto, este será um tema discutido semanalmente. Estamos aguardando ainda o nosso convidado Elton Felzan, que está aqui sendo colocado na nossa sala, mas eu já vou iniciar cumprimentando os nossos convidados, dando as boas-vindas. Inicialmente, cumprimentar a querida amiga Georgette Leite Lemos, amiga lá do Conselho de Responsabilidade Social da Fiesp, pessoa que nós temos grande apreço, assistente social, tem feito um trabalho excepcional, já esteve conosco em outras lives, e de maneira que para nós é uma grande satisfação recepcioná-la aqui na OAB de Santo André. Cumprimentar o doutor Elton Felzan, que conseguiu entrar aqui, né? Boa tarde, doutor, um prazer enorme recepcioná-lo aqui. Boa tarde. O doutor Elton, que é do Conselho da nossa OAB Santo André, faz parte da nossa diretoria, e o João Roberto, querido amigo, engenheiro João Roberto, que é lá do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, profissional também militante na área de meio ambiente, e a querida Gláucia Quirino, nossa secretária da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB. Muito boa tarde a todos. Eu vou passar, então, rapidamente a palavra para vocês, para um breve cumprimento, e, posteriormente, entramos no tema em si de educação ambiental. Inicialmente, vou passar para o João Roberto. Bom, Rosa, obrigado pelo convite, né, minha querida amiga, muito dinâmica sempre, né, inovando e criando esses encontros, tanto lá dentro do Conselho, como agora, né, nessa situação que estamos vivendo. Queria agradecer, né, o convite e espero poder trazer alguma informação aí útil para os nossos ouvintes, né, e pessoas que estão participando da conversa. Tá? Muito obrigado a todos aí, um prazer estar com a Georgette, com o Elton, com a Gláucia, né, e com mais todos os participantes. Eu que agradeço, João Roberto, muito timidamente falando aí da função dele, gente. Vocês não sabem a capacidade e competência do João Roberto, um técnico de CETESB, hoje um atuante na área de meio ambiente, num grande escritório de advocacia. Então, certamente, já fizemos vários encontros, participamos de grupos de trabalho, já atuamos, inclusive, falando de educação ambiental, uma pessoa que trata deste tema com muita facilidade. Certamente, nossos ouvintes vão obter aí bastante conhecimento através do João Roberto. Georgette Leite Lemos, prazer enorme ter você aqui. Prazer é meu. Agradeço muito o seu convite e quero dizer que nós estamos mantendo aquela interação começada já há uns 2 meses atrás, nessa fase de isolamento, mas ativamente em lives, né? Meu nome é Georgette Lemos, eu sou consultor organizacional e dirijo a minha empresa, que é a Georgette Lemos Pesquisas e Serviços. E também tem uma atuação no âmbito do voluntariado em algumas organizações que depois a gente pode mencionar. Muito prazer a todos, João Roberto, doutor Elton, Gláucia, e vamos adiante. Obrigada, Georgette. Tenho certeza que nós vamos ter uma tarde aqui muito interessante nesse tema. Você,
na tua atuação, com certeza também milita em educação ambiental, porque é uma área que deve estar inserido no dia a dia de todos nós, né? Não dá hoje em dia para falar de nenhum outro tema se nós não tratarmos sobre educação ambiental. O doutor Elton Fezan, na verdade, eu deixei ele por último, porque ele, como sendo da diretoria da OAB, certamente vai dar as boas-vindas a vocês em nome da nossa querida presidente, doutora Andrea Tartucci. Doutor Elton. Exatamente isso. Eu quero cumprimentar a todos em nome da doutora Andrea Tartucci e toda a diretoria da OAB, porque é uma diretoria atuante. A doutora Andrea Tartucci é uma entusiasta do tema ambiental, né, que está intimamente ligada à justiça social, e dizer, né, agradecer, porque para mim é uma honra estar com pessoas que conhecem tanto do tempo, tanto o João, a Gláucia, a Georgette, recebam meus cumprimentos, e na pessoa da doutora Rosa Ramos, que eu sou muito suspeito para falar, que várias vezes eu já me manifestei que eu sou um fã do trabalho dela, da postura dela nesta comissão, da maneira que ela toca os eventos. Ela engrandece tanto a cidade de Santo André, ela tem uma atuação que passa das fronteiras da OAB. Ela é uma pessoa que transcendeu as fronteiras da OAB para nos trazer alegria social. Então, eu fico muito feliz e cumprimento a todos em nome de toda a diretoria. Sejam bem-vindos e somos muito gratos pela presença de vocês aqui. Obrigado. Obrigada, Elton, obrigada mesmo. É recíproco a amizade, a consideração e o apreço pelo profissionalismo e pela sua pessoa. Doutora Gláucia, para um breve cumprimento. Boa tarde a todos. Quero agradecer mais essa oportunidade de estar aqui para discutir esse tema tão relevante, né, que é a educação ambiental, e agradecer aos nossos convidados, João Roberto, Georgette, Dr. Elton, por nos abrilhantar mais essa tarde aqui. Tenho certeza que vai contribuir bastante a todos que estiverem nos assistindo. Obrigada, Gláucia. Bem, feito isso, vamos ouvir. Estou aqui muito ansiosa para ouvir o João Roberto e a Georgette e o Elton. João Roberto, vamos começar com você. Bom, eu costumo dizer que uma das poucas vantagens de ter a idade um pouco mais avançada, né, é a gente ter presenciado um pouco mais a história do que a juventude, aí, né, o pessoal novo. Então, eu vou, como assistente, né, da história e participante um pouco dela também, eu vou contar para vocês rapidamente, do ponto de vista institucional, pelo menos do Estado de São Paulo, como é que essa questão foi inserida e, assim, numa pincelada, por conta do tempo, como ela... eu entrei na CETESB em 1976, né? Passando dinheiros para enfrentar o licenciamento que tinha acabado de ser instituído, né? Eu entrei no mesmo mês que da promulgação 97, que é a lei básica de meio ambiente e de licenciamento aqui do Estado de São Paulo, e naquela época a tônica da CETESB era controle de poluição, né? Era uma empresa de tecnologia, um corpo técnico muito forte, muito capacitado, para vocês terem uma ideia de nível de gerência para cima, gerência, superintendência, diretoria e alguns, inclusive alguns cargos abaixo de gerência, tinham formação no exterior, tinham mestrado, doutorado feito no exterior, nós não tínhamos cursos nessa área ambiental, de tecnologia de controle de poluição no Brasil, e era um corpo técnico muito competente e muito forte, né, do ponto de vista de conhecimento. Mas focado em engenharia de controle de poluição, né? Parte de educação ambiental, essa visão mais ampla que a gente tem hoje, não existia simplesmente. Isso veio a entrar na CETESB, esse tema entrou na CETESB
institucionalmente no governo Montoro, em 1983. Né? Montoro, ele, na campanha dele, ele já havia criado uma base assim mais democrática. A gente tem que lembrar que o Montoro foi o primeiro governador eleito, né, livremente depois do regime militar. E assim que assumiu, ele criou algumas áreas dentro do governo, e especificamente dentro da CETESB, onde o tema meio ambiente passou a ser visto de uma forma um pouco mais aprofundada, né, com um pouco mais visível, além daquele aspecto da poluição atmosférica provocada principalmente por indústrias na época e por emissões veiculares, né? E aí se começaram a criar algumas iniciativas no campo da educação ambiental, né? Esse tema passou a ser visto dentro da CETESB, ser trabalhado dentro da CETESB, alguns técnicos deslocados para desenvolver projetos na área de educação ambiental. Qual que era a visão naquela época? Era basicamente fundamentado em hábitos de consumo, né? E um pouco na valorização de recursos naturais. E vou explicar por quê. Né? Era comum dizer naquela época, dizer assim, olha, nós precisamos ensinar para a população que a água não nasce na torneira, né? Que existe todo um sistema, né, montado atrás da canalização das casas, que vem desde a produção da água no meio ambiente, né, nas nascentes, nos cursos d'água, nos reservatórios, depois as instalações de infraestrutura que captam essa água, tratam e fazem a distribuição, né, e que isso tudo está relacionado ao meio ambiente. Quer dizer, se eu não cuido das florestas, né, se eu provoco poluição nos cursos d'água, estou comprometendo a produção desse bem de consumo que é essencial para a nossa vida, né? E da mesma forma a parte de resíduos, né? Quer dizer, o resíduo também ele não desaparece magicamente no momento que a gente coloca o saco de lixo na porta da nossa residência, né? Existe toda uma cadeia de processos, né? E de componentes ambientais que são envolvidos com essa questão. Então, o foco era muito na questão assim de hábitos de consumo da população, né? Já de algumas iniciativas na linha de reciclagem, né? De alguns produtos que pudessem ter algum valor econômico na sua recuperação, e na valorização de recursos naturais, mas muito ligados a essa questão de água, né? De disposição de resíduos, tal. Isso de 83 para frente um pouquinho, né? No final da década de 80, essa visão ela se expandiu um pouco mais e ela foi agregada ao setor produtivo, né? E a gente passou a ter o conceito de produção mais limpa, né? Vocês devem, talvez não a Gláucia, que é mais novinha, né? Mas vocês devem lembrar que esse tema ele permeava aí, né? De vez em quando nos noticiários, nas matérias de jornal, né? Produção mais limpa, né? E começaram a se criar mecanismos, inclusive econômicos, né? Para estimular esse tipo de produção. Tal. Bom, isso também durou alguns anos, né? A questão da produção mais limpa, a reciclagem ganhou mais força, né? E aí nós passamos para a questão do desenvolvimento sustentável, né? Que foi uma expansão um pouco maior desse conceito de hábitos de consumo e de produção mais limpa, né? Olha, toda a cadeia produtiva, né, não só industrial, mas a agropecuária, de minérios, né, toda a cadeia ela tem que ter uma sustentabilidade, né, um processo com sustentabilidade. E isso tudo sendo os temas, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque esses eram os temas que eram direcionados para a educação ambiental, né? A gente tem alguns exemplos, né, de campanhas que eu considero bem-sucedidas, né? Por exemplo, a da recuperação do Tietê, apesar de não ter dado um resultado prático, mas foi assim tão bom, mas foi uma iniciativa da SOS Mata Atlântica com
Rádio Eldorado, Jornal da Tarde na época, né, que mobilizou a sociedade, quer dizer, criou uma sensibilidade da sociedade como um todo, levou a atenção da sociedade para o Rio Tietê, que está aqui na nossa frente todo dia, né, e entender um pouco essa questão de cuidar dos nossos recursos naturais que são vitais para a nossa vida, para a vida em sociedade, né. Bom, isso, no meu ponto de vista, houve uma desconexão, né, dessa tentativa de conscientização da população com as outras áreas governamentais que deviam prover serviços, né, e obras para dar um retorno, né, a essa expectativa da sociedade, né, que infelizmente não caminhou tão bem assim, né, mas de alguma forma foi a diretriz dada às ações de educação ambiental ao longo desses anos, né. Hoje nós temos um outro paradigma, né, que é de sustentabilidade, governança, economicidade, né, que é o que está direcionando quem comanda, né, o modo de desenvolver da sociedade, e que agora até a matéria de hoje do jornal, né, você tem os 3 grandes bancos brasileiros aqui criando um programa para defender a Amazônia, né, para preservar a Amazônia. Você tem fundos internacionais dizendo, olha, se não tiver um desenvolvimento cuidando do meio ambiente, nós não vamos aportar recursos. Então, mudou um pouco a temática, né? E nesse contexto todo, eu entendo que os meios de comunicação têm um papel fundamental, né? Porque nós tivemos episódios onde esse tema entrou nas novelas, né, que tem um alcance enorme em termos de população, de todas as camadas sociais, né? Então, quando você insere um debate, uma discussão de um tema desse num programa que tem uma audiência, que tem uma novela da Globo, por exemplo, né, isso tem uma repercussão muito grande, você cria hábitos de consumo da população, você cria conceitos, né, formas de enxergar determinadas questões, né. A mídia impressa já com alcance um pouco menor, e principalmente em camadas sociais mais altas, né, de formadores de opinião, mas também tem um papel muito importante, né, jornais, revistas periódicas, tal. E então o que eu vejo é que existe um contexto, né, em que essa temática que está ligada à educação ambiental, né, no sentido mais amplo, que é de ter ações que formam conceitos, né, formam modos de agir das pessoas, né, ela está muito relacionada a todos esses meios, né. Quando a gente fala especificamente da educação ambiental, né, e eu lembro que, por exemplo, uma das atividades que eu tive profissional dentro na época, a Secretaria do Meio Ambiente foi dirigir a área de impacto ambiental, né, de avaliação de impacto ambiental. Sempre era pedido um componente de educação ambiental nos programas ambientais, né, programas básicos dos empreendimentos. E o que vinha na época era aquela coisa assim que de campanha, né, que, como eu disse, né, era assim, muitas campanhas, né, algumas bem-sucedidas, outras não. Vamos fazer cartazes, vamos fazer cartilha, vamos fazer não sei o quê, palestras, né? Eu acho que são eventos que são importantes, né? Eu acho que tem que ter, mas eles sozinhos não conseguem mobilizar uma sociedade em termos de adquirir conceitos ligados à área ambiental, né, de preservação, de valorização do meio ambiente. Se a gente analisar a rede escolar, né, a cadeia de ensino que existe, né, tanto público como privado ainda com algumas exceções assim louváveis, a gente vai ver que essa questão às vezes ela está na mão de um professor que é entusiasta do tema, né,
que procura incorporar à sua atividade docente, né, essa questão, mas não é uma coisa estruturada, né? E a forma como eu vejo isso, apesar de não ser especialista na área, né, nunca ter atuado diretamente nessa área, como eu disse, fui um espectador da história, né, assim, um espectador com uma certa crítica, vendo o que acontecia, algumas coisas concordava, outras não, né, mas a forma como eu vejo isso é que se não houver uma programação dentro de todas as disciplinas de ensino, e isso em toda a cadeia, né, que insira a componente ambiental, né, eu acho que isso daí não vai funcionar, né, ou não vai funcionar, pelo menos, com a eficiência que a gente gostaria que funcionasse, né. Só para encerrar, eu queria lembrar um documentário que eu assisti, até por sinal eu tenho uma cópia, mas em 16 milímetros ainda, em preto e branco e tal, de uma escola nos Estados Unidos, na década de 50, tá? Onde eles pegavam um semestre, um ano, né, um determinado ano de ensino, de curso médio, e era dado um tema, né? No caso desse filme é o Carnaval dos Animais, né? Um tema musical, onde em cima desse tema todas as disciplinas desenvolviam conteúdo, né? Então, o conteúdo de matemática era em cima da métrica da música, o conteúdo de geografia era em cima da origem dos animais, né, onde cada animal ocorre, o conteúdo de biologia, né? Então, todas as disciplinas, né, elas eram vinculadas a esse tema, de forma que no final do ano as crianças ainda produziam um teatro de sombras, né, com os bichinhos lá recortados e tal, mas numa integração de conhecimento fantástico, né? Porque isso obrigava as disciplinas a desenvolver uma temática que integrasse o conhecimento e fixasse esse conhecimento para os alunos numa visão extremamente ampla, né? Diferente de eu fazer uma campanha de educação ambiental, como já foi feito, de distribuir avental para a zona de casa com dizeres, né? Sabe? Tudo bem, a dona de casa vai ficar feliz de ganhar um avental, agora quer dizer, ela não vai nem dar muita bola para aquilo, né? Então, eu acho que enquanto a gente não tiver uma área de educação, né, que realmente atue de uma forma integrada, planejada, onde esses temas relevantes para a sociedade eles sejam inseridos, discutidos com todos os professores, falam, olha, como que você pode inserir isso na sua disciplina? Como é que isso liga com a outra disciplina? Né? Eu acho que a gente vai estar patinando. E, como última fala, lamentavelmente, né, a gente tem os exemplos aí do Ministério da Educação, aqui no estado de São Paulo, eu não consigo nem ter uma avaliação crítica da Secretaria de Educação, mas eu acho que enquanto a gente não tiver governos, né, não é um governo, é governos, né, nas 3 esferas, que deem uma atenção muito grande para essa questão de educação, nós vamos continuar patinando nesse país, infelizmente. Eu acho que esse é o mote para a gente sair desse patamar que a gente está e almejar daqui a alguns anos estar num outro nível de desenvolvimento, de sociedade, né, e assim por diante. Tá? Era esse o recadinho curto que eu gostaria de dar, né? Passei 1 minuto aqui, Rosa, desculpe. Sem problema, imagine, Tá bom. foi excelente te ouvir e assim, muito bem pontuado, né? Porque a gente percebe que não é difícil, né? O que mais nos deixa indignado é que não é muito difícil. Formar cultura na área ambiental não seria difícil para o estabelecimento de políticas públicas eficientes, né? E o que a gente vê é assim um distanciamento, e me parece, eu tenho essa impressão, que é um distanciamento cada vez maior de se buscar a concretização disso, né? Porque, veja, nós temos legislação posta para isso, né? Nós temos um Plano Nacional de Educação Ambiental, doutor Elton, que é de
99, nós temos um plano, né, estabelecido, e que está regulamentado desde 2002, e que constitucionalmente estabelecido, a nossa Carta Magna tem lá estabelecido que a educação ambiental também deve ser promovida em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Também está lá estabelecido no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6º, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. E, infelizmente, esse é o meu papel aqui, e quero deixar mais uma vez frisado que eu acho que cada um também deve fazer a sua parte, né? E nós, como representantes de instituições como o OAB, como o Fiesp, está aqui o João Roberto, a Georgette, que também ocupam um importante espaço, né, nestas instituições. Então, eu acho que a gente deve fazer o nosso papel, e por isso que eu estou aqui, mais uma vez, voluntariamente, cedendo o nosso tempo para disseminar um pouco daquilo que a gente pode fazer, enquanto aguardamos, né, os governos, a gestão pública fazer a sua parte. Doutor Elton, mais uma vez, obrigada pela sua participação, por estar aqui conosco. Eu sei que não é a sua área de atuação direito ambiental, mas eu tenho certeza que é da sua atuação educação ambiental. Então, eu conheço o seu trabalho, sei que você também é um disseminador de conhecimento em várias outras esferas. Georgette, Dr. Elton tem feito um trabalho, principalmente nos tempos atuais, né, onde a gente vê tantos casos de discriminação, feito um trabalho espetacular. Nós temos muito orgulho do trabalho que o Dr. Elton também faz na nossa casa, na nossa OAB. A palavra está contigo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que boa parte é por conta da gentileza dos amigos, né, que acabam nos dando esse apoio. Eu não atuo na área de direito ambiental, mas eu atuo com direito ambiental, no sentido de que é importante, principalmente nos dias de hoje, a gente entender que existe uma relação, né, muito próxima. Eu diria que essa relação ela é quase que intransponível da consciência ambiental com a igualdade social. Muitas pessoas ainda enxergam a questão ambiental como algo à parte, deslocado da condição social do ser humano. Nós estamos, infelizmente, no meio de uma pandemia que ninguém desejava, que ninguém estava preparado, uma pandemia na qual as pessoas não acreditavam, infelizmente, algumas não acreditam até hoje, e ela veio para nos revelar qual as consequências dos atos, principalmente como foi falado agora pelo João Roberto, né, dessas campanhas que foram feitas em relação aos nossos costumes de consumo. A verdade é que, falando enquanto planeta, nós estamos, ou estávamos, eu espero que fique no passado, absolutamente sem freio. Quando você fala de hábitos de consumo e você soma isso a uma ideologia constante capitalista, uma ideologia de consumo desenfreado e inconsequente, nesse momento você está sim falando de desigualdade social, você está falando de inclusão, né, ou da falta dela, você está falando de discriminação e, em última instância, você está falando de racismo.
Quando alguém ouve a gente falar sobre tentar ligar esses temas e a pessoa se assusta, ela pensa, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? É porque, na visão dela, o meio ambiente ainda é uma coisa lá, é uma coisa distante, é uma coisa fora dele. Algumas pessoas no seu subconsciente ainda têm a ideia de um meio ambiente separado dele. Ele não entende ainda que, quando a gente está discutindo o meio ambiente, eu vi alguém aqui comentar, aqui na nossa live, né? Já temos aí bastante pessoas presentes dentro do Facebook. Alguém falou aqui, eu acho que foi a Leda Nello, ela falou sobre políticas aqui ambientais e urbanismo. E realmente, quando você fala de urbanismo e meio ambiente e educação ambiental, você está falando de construções irregulares nas encostas. Você está falando de ocupação irregular, ocupação urbana. Você está falando de programação de trânsito. Você está falando de rodízio. Você está falando de favelas. Você está falando das pessoas que foram excluídas e jogadas à margem da sociedade. Mas essa exclusão traz consequências ambientais. Não adianta você empurrar uma parcela da sociedade, uma parcela da população, para as encostas. Porque os hábitos de consumo, a moradia irregular dessas pessoas, trarão consequências e retorno para a sociedade como um todo, para quem lá está e para quem não mora. Então, é intimamente ligado essa consciência social, essa ideia de estar juntos, e aí eu vou pedir licença para usar um termo dos meus ancestrais. É muito necessário, com urgência, que nós resgatemos o ressignificado de Ubuntu. Ubuntu é o que está em mim está em você. O Deus que habita em mim habita em você. Eu não existo se você não existir. Você não pode existir se eu não existir. Então, quando você se liga nessa filosofia, né, que também está muito ligada aos povos originários aqui do Brasil, os indígenas, né, os povos originários da África, você retoma a ideia de que você não existe sem o outro. Então, é necessário não só conscientizar sobre consumo, sobre organização política e equidade social, mas é necessário que todos esses temas sejam esclarecidos como temas do meio ambiente. O meio ambiente não é um tema à parte, ele não está fora, né? São os nossos atos, e nós vimos isso nessa pandemia, que está destruindo o planeta. Infelizmente, nós pioramos nessa pandemia e o planeta melhorou. É hora da gente se religar ao planeta. É hora da gente voltar a melhorar junto com ele. É isso. Obrigada, Elton. Eu prestei bastante atenção aqui na sua fala e acabei lembrando de algumas outras lives que nós fizemos, e muitas delas foram destacadas, isso que você colocou, que eu acho que sem a pandemia nós não teríamos dado conta do quanto são importantes os nossos colaboradores, principalmente, né? Muitas pessoas ficaram sem os seus colaboradores porque os seus colaboradores residem distância muito longe da sua casa e que você não poderia correr o risco, né, que essas pessoas que vêm no transporte público venham, numa época de pandemia, trabalhar na sua casa, né? O que você coloca foi... somente com a pandemia isso seria levantado, né? E teria essa reflexão. E
Mas tem aquele ditado muito sábio, né, que há males que vêm para o bem, né? Eu acho que nós nunca vamos esquecer mais da pandemia e refletir sobre essas situações. E várias outras situações, né? Também a própria moradia de muitas pessoas que não tinham a menor condição de acolher, por exemplo, um home office, a moradia que não tinha a menor condição de ter os cuidados básicos de distanciamento, as moradias das comunidades que nem água muitas vezes tinha suficiente, não terá tão cedo, né? Quer dizer, eu acho que a pandemia, de fato, traz muitas reflexões e vamos ouvir a Georgette, que sem dúvida vai trazer também outros campos que a pandemia impactou assim fortemente, né? E podemos ligar todas essas falas com educação ambiental. Olha, eu estou muito feliz de ouvi-los e acho que essa sequência ela foi muito bem pensada, ou ocasionalmente feita, mas eu acho que nós estamos muito alinhados, né? A minha abordagem ela é focada no meu universo de trabalho, que é o mundo corporativo, onde eu já atuo há 30 anos em consultoria na área da dimensão social da sustentabilidade corporativa. E a minha relação com as corporações, com as empresas, sempre foi baseada em alguns pressupostos. O primeiro é a eliminação da culpa. Para falar de uma questão, vou chamar assim, de sofisticada, como a questão ambiental, as pessoas devem se sentir à vontade e não se sentirem amedrontadas com a possibilidade de vir a ser apontada como uma pessoa culpada por alguma situação que esteja acontecendo no ambiente. Então, eu gosto muito de focar a questão, elimine a culpa da sua mente, substitua certo ou errado por certo e errado. Porque, como diz o nosso falecido, muito querido Zygmunt Bauman, ele dizia o seguinte, nós temos que saber conviver com a dicotomia, certo e errado. Se você convive com o certo ou errado, você já está julgando e você já está levando à tona algum tipo de preconceito, né? Também acho que nós temos que partir de onde o cliente organizacional está. Cada empresa ela está em um determinado nível de entendimento, cada empresa tem valores e sentimentos diferenciados que nós temos que cuidar de conhecer. E sermos empáticos, porque, para mim, a organização é um ser vivo e eu trato todas as organizações dessa forma. Eu não falo com pessoas jurídicas, eu falo com pessoas físicas que falam em nome das pessoas jurídicas. E o social do que eu estou falando não tem nada a ver com filantropia. Eu acho que o social ele é tangível, ele só não é tangível para quem não gosta de ter uma visão mais acurada. Mas nós podemos tangibilizar resultados e demonstrar retorno para quem seriamente investe no social. A área social ela não vive sem interagir com a dimensão política, econômica, tecnológica, legal e meio ambiente. Vocês já falaram aí, o João Roberto começou falando desse histórico da organização e eu fiquei imaginando porque nós somos contemporâneos, viu, João Roberto? João Roberto, você falou em 70 e pouco aí, né? Nessa década também eu já estava trabalhando em empresa, desde 72 que eu trabalho em empresa. Comecei lá na Souza Cruz, no Rio, depois vim aqui para Copersucar e somente nos últimos 30 anos é que eu trabalho em consultoria. Não faço as contas. E essa área que eu trabalho, as pessoas normalmente preconceituam muito. Quando fala assim, área social, falar em social hoje, eu acho que social hoje é a cereja do bolo. Mas se nós falássemos de social há 30 anos atrás, as pessoas fariam uma leitura muito rápida relacionando o social com a miséria, com aquele que mora longe, com o negro e etc.
Então, o social sempre esteve na mente das pessoas muito relacionado à carência. E o social não tem nada a ver com isso. Social é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos interagindo online e dessa interação nós estamos gerando produtos, que eu tenho certeza que serão produtos construtivos. E as pessoas que estão nos assistindo, elas estão vendo o quê? Pessoas com pensamentos divergentes, diferentes, origens diferentes, cada um aqui é um na sua individualidade, mas o resultado é o social, é isso que é o social, é a interação, né? E o Peter Drucker já falava, social é a superfície da existência humana. Então, onde houverem dois seres humanos, como nós somos seres sociais e não abrimos mão de interagir, nós vamos gerar produtos. E aí que começa os desdobramentos da qualidade desses produtos. Porque nós temos seres humanos interagindo top-down, em todos os níveis. Agora, a qualidade da interação dessas pessoas é que determina, muitas vezes, o impacto destrutivo para uma população, para uma sociedade. Então, como uma profissional do social, eu atuo no comportamento. Psicólogo atua na atitude. Então, eu não abro mão, nos meus trabalhos, de sempre ter a parceria com psicólogos, né? E o que nós estamos vendo hoje em termos de comportamento? Comportamento é aquilo que a gente quer mostrar e mostra, né? Nós temos exemplos que estão mostrando que os comportamentos estão altamente destrutivos. Pessoas sabem que devem usar a máscara para proteção contra a Covid. Não usam. Pessoas sabem que não devem descartar o plástico de maneira irresponsável. Descartam. Pessoas sabem que esse plástico vira um microplástico que é ingerido pelos peixinhos e que nós compramos esses peixinhos e ingerimos esses peixinhos. Então, o que nós estamos percebendo? As pessoas sabem, mas não fazem o que deveria ser feito. O que está acontecendo conosco? Autodestruição e destruição do outro. Nós estamos vivendo uma fase de muito ódio e as pessoas que odeiam o terceiro, elas começam a odiar-se primeiro. Eu vou lembrar aqui o Gilberto Gil, quando ele ainda nem era ministro, ele era apenas um maravilhoso compositor, sério, maravilhoso. Ele disse o seguinte, em um evento: para onde estamos indo nós, lixos humanos? Aí a plateia se assustou. Lixos humanos, sim. Quando nós consumimos refrigerantes, aquelas batatas que são mundialmente padrão, carne padrão, com todos os agrotóxicos possíveis. E nós, seres humanos, que nos desrespeitamos, nos alimentando dessa forma, nós queremos identificar quem é que pôs fogo na mata, quem é que poluiu o rio, porque nós temos uma cultura da teoria da culpa. A engenharia sabe muito bem disso, como era assim, vamos dizer, desafiador o momento da reunião de CIPA, quando a gente queria saber qual é o culpado pelo acidente. Então, sempre tem que ter um culpado. E outras pessoas ficam olhando, né, à distância, porque não é ela a culpada. Aí eu pergunto, quando nós consumimos carne, nós sabemos que os rebanhos bovinos são grandes emissores de CO2. Tá? A maior parte desses rebanhos estão onde hoje? Na Amazônia, ocupando espaços desmatados com incêndios. Só no mês de junho, o aumento foi de 20% em áreas devastadas com esses incêndios. E nós nos importamos? Nós queremos realmente adotar um comportamento disruptivo, que não seja aquela mudancinha boba, não, que seja uma mudancinha realmente drástica. Enfim, parar, repensar e mudar. Nós queremos mudar de comportamento ou nós estamos vivendo uma fase de inércia contagiante? Eu acho que nós estamos mais nessa segunda.
deitado eternamente em berço esplêndido, só que estamos anestesiados nesse berço. Então, eu comecei a fazer assim, uma analogia com alguns verbos que ditam a nossa ação comportamental. O primeiro foi o querer e fazer. Nós temos o quê? Macropolíticas, entre as quais a macropolítica ambiental. As pessoas conhecem, as organizações, as instituições, porque conhecer uma coisa, comprar o conteúdo como parte daquilo que é seu propósito, é outro. Então, eu vejo quando você, João Roberto falou, agora não sei se foi o doutor Elton também que falou a mesma coisa, a questão da comunicação. Como é que essas legislações chegam até nós? Cumpra-se. Mandou cumprir, não cumpre. Né? Então, essas diretrizes das macropolíticas, elas deveriam ser pauta obrigatória nos programas educacionais, como você muito bem falou, e elas vêm sendo pauta nos programas de desenvolvimento das empresas, que, na minha opinião, são as grandes universidades atuais e futuras. Porque as empresas, sempre que percebem que a sociedade está à deriva, ela vai lá e assume, através das suas ações de responsabilidade social. E essa ação de responsabilidade social, o ideal seria que ela fosse percebida pelo exemplo vindo de cima. Então, aí eu parto para o segundo desafio, que é o saber. A nossa orientação ambiental. Quais foram os alicerces da nossa orientação ambiental? Na escola, será que falaram para nós que todos os problemas que estamos vivendo possuem uma origem decorrente do ser humano? Que o desequilíbrio da nossa condição física, psíquica, moral, espiritual é criado por nós mesmos? Eu acho que não falaram isso para nós. E isso tem que ser falado lá com os nossos 3 aninhos de idade, porque se esperar chegar aos 7, acabou. Depois é a internet, é o Google que vai ensinar. Então, isso teria que ter sido gestado com a gestação dos novos seres. Mas isso não é incentivado. Hoje, graças a Deus, nós temos aí a geração Z, a geração Alfa. Eu acho que nós temos uma representante aqui da geração Z, aliás, 2 representantes, né, que é a Gláucia e o doutor Elton, me parece que são pessoas dessa fase. Mas são essas gerações que nasceram após 1990 que estão tendo essa oportunidade, porque nas escolas esse assunto já é pauta. Ai, coitada das escolas. As boas escolas, eu não vou entrar no detalhe se escola pública, privada, mas nós temos lá professores. E esses professores vêm levantando esse assunto. E eu lembrei, depois eu quero a indicação daquele filme, viu, José Roberto? Porque eu acho que ele é atualíssimo. E os jovens hoje, eles estão buscando a validação do que eles querem saber na mídia eletrônica. Então, eles vão à mídia e eles ouvem da Greta Thunberg, por exemplo, que é uma ativista de 17 anos, que todo mundo conhece, pronunciamentos tais como: a natureza não faz barganhas e você não pode negociar com as leis da física. Nós temos que fazer o nosso melhor, porque o bom não basta. Agora temos que fazer o que é impossível. Então, é nessa juventude que eu acredito. Porque esses jovens, daqui a pouco, eles vão estar assumindo todos os postos de decisão nas organizações. E eles vão pautar as decisões deles na sustentabilidade, que é uma nova forma de pensar, fazer negócios, valorizando, respeitando a diversidade, comunicação transparente, integridade, etc. e tal. E sem esquecer o meio ambiente, né? Cuidando do meio ambiente. Então, nenhuma organização ela quer extinguir-se, ela quer perenizar-se. E ela vai querer pautar os seus negócios na sustentabilidade. Só que a sustentabilidade corporativa
ela é consequência da sustentabilidade do ser humano. E eu defendo a ideia que seres humanos, eles estão em todas as posições hierárquicas da empresa. Nós não estamos olhando para a base, nós não estamos olhando só para os níveis intermediários. Começa lá em cima, com o CEO. Então, todos precisam ter bem definidos e bem trabalhados todos os seus requisitos quanto às dimensões física, intelectual, emocional, social e espiritual, que é uma dimensão que as pessoas muitas vezes fogem porque associam à crença, e não tem nada, em princípio, a ver com a crença, mas é você entender-se, é você conhecer-se e saber qual é a sua missão. Então, eu espero que esses jovens que não vão ter aquele comportamento do passado, no qual eu fui ensinada e no qual eu convivi, e nós não vamos ter aqui a repetição da história das coisas. Agora eu vou dar uma dica de um vídeo que foi feito em 2007. O nome é esse, História das Coisas. É um documentário que fala dos abusos, exageros, desperdício, dos padrões de consumo que o Dr. Elton falou. E o pior desse vídeo, quer dizer, o vídeo é maravilhoso, mas a pior informação é o quanto nós somos manipulados para consumir, baseado na estratégia da obsolescência planejada, ou seja, tudo que já sai da fábrica hoje já tem um tempo de vida para tornar-se obsoleto, para que você sinta vergonha até de ter um equipamento que tem mais de 1 ano, 2 anos, e você consome. Consome por quê? Porque tem que consumir. E um outro desafio é o saber, querer e fazer. As pessoas sabem da pegada ecológica? Sabem. Algumas sabem, outras não, né? Agora, pessoas, por exemplo, aqui no nosso país, elas podem adotar um comportamento ambientalmente responsável quando hoje nós temos mais de 83% de pessoas com as suas rendas quase que zeradas ou reduzidas a 50% em função do desemprego, subemprego e do trabalho informal. Onde moram essas pessoas? Classe D e classe E, que são aproximadamente 58 milhões de pessoas. Essas pessoas podem, elas sabem, mas elas não podem se dar ao luxo de colocar como prioridade comprar sacos para descartar lixo. Elas têm água potável? Elas têm esgoto tratado nas suas residências? Nós sabemos que 85% dos municípios brasileiros têm esse saneamento, mas 75 milhões de pessoas estão fora desses municípios. Então, eu já de antemão digo, para 75 milhões de pessoas, é quase que improvável, impossível ter um comportamento ambientalmente correto. Exatamente. Então, nós estamos falando muito de mudança de comportamento, mudança de mindset, lindo. Agora, onde e como mora a população brasileira? Pessoas que já estão determinadas a morar na lama, a morar nos precipícios, a se misturar com a água de esgoto. Não posso falar de consciência ambiental para essas pessoas, porque o ambiente somos nós. Então, tem o ambiente eu, o ambiente nós, o ambiente eu e nós está dentro do ambiente natural. Falar do ambiente natural sem cuidar do ambiente eu, sem cuidar do ambiente nós, aí é utopia, né? Mas o João Roberto, ele falou da educação, e eu não vejo outra saída a não ser, primeiro, educação de qualidade para todos e todas as gerações, principalmente gerações mais, vamos dizer assim, mais longevas, que ainda estão no poder e que acham que sabem tudo, porque eles detêm o poder, mas não sabem nada.
porque conversa com uma criança hoje de 8, 7 anos, se dê a essa oportunidade e faça perguntas para elas. Como você acha, criança, que nós devíamos fazer? Elas sabem. Agora, nós não fomos ensinados para saber. Então, nós temos que saber agora é ser humildes. Já estou acabando, Rosa. Então, educação de qualidade para todos, e principalmente para todas as gerações, e zero impunidade. Aí é utopia. Aí eu voltei às minhas origens de serviço social. Isso é utopia, zero impunidade. Que não adianta ter educação de qualidade, a gente querer mudar comportamento e não viver pautado na punição. Né? Zero impunidade. É isso aí, Rosa. Nossa, Georgette, como é bom te ouvir, como você disse, eu acho que a união das três falas de vocês, elas estão absolutamente completas para o nosso objetivo. Você tocou em questões muito sensíveis, né, e tão realistas, e que parece que só nós aqui estamos enxergando isso, infelizmente, né? Quando você fala de utopia, me parece que essa palavra só você conhece, infelizmente. Quando a gente começa a destacar, né, tantos problemas existentes e tão utópicos, a gente começa a pensar que está todo mundo surdo, cego. Infelizmente, você falou muito bem. Eu acho que a gente precisa renovar os conceitos, né? Porque o João colocou essa outra forma, né? de ESG, esse tripé ambiental, economia, social, ele já não é mais suficiente. Você tem que ir muito mais além que isso, né? Muito mais que só o tripé social, econômica, ambiental. Se não tiver governança, quer dizer, esse tripé cai e não se sustenta. A verdade é essa. Ô, João, nós vamos agora passar para as nossas considerações. O tempo ele é muito rápido, né? Uma hora passa assim num minuto, mas ô, João, você se recorda, obviamente, né? Você acompanhou muito de perto. A Carta de Estocolmo, ela trazia, em 72, né, como você colocou, relembrou aí do início, né, dos primeiros projetos de educação ambiental. Você sabe que no item 3 da Carta de Estocolmo, eu vou ler aqui para você, dizia o seguinte: em nosso redor, vemos multiplicar-se as provas do dano causado pelo homem em muitas regiões da Terra. Níveis perigosos de poluição da água, do ar, da terra e dos seres vivos. Grandes transtornos de equilíbrio ecológico da biosfera, destruição e esgotamento de recursos insubstituíveis e graves deficiências nocivas para a saúde física, mental e social do homem, no meio ambiente por ele criado, especialmente naquele em que vive e trabalha. Quer dizer, a gente, quando retoma lá esses conceitos da Carta de... Estava tudo dito, né? Quer dizer, dali para frente, a gente podia ter continuado com tudo aquilo que foi discutido, amplamente discutido, né? Depois tivemos a Rio aqui também. Enfim, o que nós precisamos fazer, João? Antes de você passar para as suas considerações finais, e infelizmente vou ter que ouvir você se despedir. Nós vamos fazer outra live nesse tema, quero vocês aqui novamente com a gente, mas eu não posso deixar de cumprimentar que está nos assistindo aqui, a minha líder querida, Cidinha Raiz, está aqui com a gente, nos assistindo, registrar minha admiração total por essa mulher querida, e o Tiago Batista, a Leda Nelo, que fez aqui várias considerações também. Ela é arquiteta urbanista de São Bernardo do Campo e colocou que a pandemia ela só escancarou o relaxamento que existe quando se fala de saneamento, água, resíduos, que as leis existem e já existiam e só não são cumpridas, né? Quer dizer, isso que a gente acabou de colocar.
A Gisele Zoldan também, educação de qualidade para todos é fundamental. Uma base bem construída, teremos um futuro mais promissor. A Leda diz que, infelizmente, estamos vivendo em uma sociedade de poetas mortos, que o que vale mais é ter do que ser. E muitos valores, ações e comportamentos são deixados para trás. É isso aí mesmo. A Flávia Almeida, querida amiga, presidente de uma comissão importante também na nossa subseção, aqui nos assistindo. Obrigada a todos. João Roberto. Bom, primeiro eu queria resgatar uma omissão aí que eu fiz involuntária, mas lembrar uma pessoa que foi muito importante nesse contexto de meio ambiente no Brasil, que é o Dr. Paulo Nogueira Neto. Né? Você falou na Carta de Estocolmo, eu queria lembrar que o Paulo Nogueira Neto foi um brasileiro, advogado e biólogo, que fez parte da Comissão Brundtland, que foi a base da Carta de Estocolmo. Né? As conclusões que essa comissão alcançou, né, elas motivaram essa reunião em Estocolmo, e lembrar que, no primeiro momento, o Brasil não quis assinar a carta, porque achava que isso daí feria a autonomia nacional, né? Nós estávamos num regime militar, extremamente nacionalista e tal, mas depois, em vista do vexame mundial que essa postura provocou, o país voltou atrás e assinou a carta. Né? Então, acho que o Dr. Paulo ele foi um precursor disso daí. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, de lavra dele, né? Ele conseguiu, é um texto fundamental que persiste até hoje, extremamente atual, com seus instrumentos e tal. Eu achei também muito interessante essa conjugação, né? Porque, modestamente, relatei assim, que eu assisti como espectador, né, nessas questões de educação ambiental dentro de um órgão de meio ambiente, né, e os conceitos como eles foram evoluindo, né, vocês vão lembrar aquela fase do verde, né, tudo era verde, né, o detergente era verde, o caderno era verde, né, o apartamento era verde, né, depois isso perdeu um pouco a força, né, midiático aí, e foi evoluindo. Mas resgatar um pouquinho a fala do Dr. Elton, que é fundamental. Realmente, se não houver esse equilíbrio social, essa inclusão, né, esse reconhecimento do outro, não adianta, as coisas não vão acontecer. Né? Hoje a gente tem uma ou outra voz dizendo, olha, essa pandemia tem que fazer a sociedade repensar, né, como trazer para dentro dela os excluídos. Né? A gente pensa na área escolar, né, que é um desastre o que está acontecendo, porque principalmente nas de menor de idade, né, das crianças, o convívio é extremamente importante, até o conteúdo que é transmitido ali, porque é ali que ela aprende a socialização, o limite do que é dela e do que é do outro, o respeito, né? O exemplo que o professor, a professora tem que dar para as crianças, para formar, né, o seu modo de enxergar o social. Né? E você pensa numa criança que mora numa periferia das grandes cidades, que mal tem acesso à escola. Né? Eu conheço escolas, a minha arquiteta faz projeto de escolas do governo, né, de vez em quando ela consegue pegar um projeto, mas a gente visitou obras que já se em fim de semana, né? E falou, olha, entra logo e trancar o portão da obra, porque a escola era dominada pelo tráfico de drogas. Né? E depois que a escola estava em operação, em funcionamento, continuava esse domínio. Quer dizer, uma ausência total do Estado. Né? Quem determinava o uso da quadra, as atividades sociais dentro da escola, que é um equipamento público da maior importância para congregar uma comunidade, né, mais carente e tal, comandada pelo tráfico de drogas. O que a gente pode fazer numa situação dessa? Então, é fundamental a colocação do Elton nesse sentido. Né? Bom, a Georgette, com essa
grande experiência que ela tem no meio corporativo, né? A observação que eu faço, eu concordo plenamente com ela. A gente tem uma geração nova que foi formada, né, na década de 90, anos 2000 já, onde esses conceitos já estavam mais difundidos, né, pela mídia, pela televisão, em algumas escolas, alguns professores que traziam esse tema, né, para suas disciplinas. Mas o que eu vejo é que falta essa mesma percepção, essa mesma vontade de dar a relevância que o meio corporativo vem dando no meio oficial, no meio governamental, né? Eu pergunto aqui, quem de nós votou num candidato pela agenda de educação ou agenda ambiental que ele tinha? Parabéns, Elton. Né? Eu votei num candidato que eu acho que dá relevância para isso, mas você não via isso no discurso dele, né? Ou se via era aquele chavão, né? Então é uma questão que, enquanto a gente não valorizar, nós mesmos, eu estou me reconhecendo nisso, né? E dizer, olha, eu vou escolher um candidato que vai dar total importância para a educação, né? Vamos dizer, a palavra-chave dele é educação, né? Qualidade, educação, educação para todos. Não é aquele chavão, saúde, transporte, educação, né? Que todos falam, né? Mas que tenha realmente um programa voltado a isso, tal, né? Eu lembrei, nessa última eleição eu também votei numa candidata que está lá em Brasília e tinha esse mote, né? Não precisa fazer propaganda dela, né? Que é a nossa deputada federal lá. Eu vou declarar meus votos aqui também. Tá bom. Até porque uma delas está nos assistindo. Então, faço questão de declarar meu voto aqui e, por princípios, eu só votei em mulher. Infelizmente, né, eu não tive como votar em todas as esferas, porque não haviam representantes para tal, mas... E vou seguir nessa linha, já quero deixar declarado aqui que eu vou seguir nessa linha, vamos colocar mais mulheres aqui, vocês dois hoje estão em minoria, né? Então, eu vou seguir nessa linha. Mas votei deputada federal, que está lá trabalhando muito bem, pelo que eu tenho visto. Eu quero que as mulheres tomem tudo. Eu também. Então, eu queria dizer, eu acho fantástica essa visão que o meio corporativo está tendo, muito pautada assim, na própria sustentabilidade econômica. Que esse pessoal tenha o conhecimento e a clareza de perceber que, se eles não tiverem um olhar para essa área ambiental, o negócio também não prospera, né? Deixou de ser discurso, isso passou a ser uma realidade, né? Em função da legislação que existe, que é bastante abrangente e restritiva, tal, uma série de fatores, né? Mas no meio governamental a gente, infelizmente, não vê muita coisa, né? A gente tem as iniciativas, né? Algumas louváveis, outras que a gente coloca uma dúvida enorme em cima, mas principalmente nessa área educacional, eu acho muito fraco, desculpe a minha franqueza, pelo menos talvez por não ser do meio e só depender do que é transmitido pela mídia, mas você não vê uma transformação. E, infelizmente, você vê, a gente teve 13 anos de PT no governo federal, nos 20 não sei quantos anos de PSDB no governo do Estado, né? E o cenário não mudou. Se mudou muito pouco, né? Mudou talvez em termos de infraestrutura, você tem uma infraestrutura de escolas um pouco melhor, tal, mas o conceito da coisa não mudou, né? A Fiesp, nesse caso, vou fazer um pouco de propaganda da Fiesp agora, né? Ela tem um programa fantástico que são os Senais, né? Que são escolas exemplares, né? E a última atual gestão aí vem implementando essas escolas em todo o estado com formação em curso técnico. Elas são extremamente disputadas, né? Porque é um ensino integral, né? O aluno tem lá a parte técnica, a parte de currículo convencional, e é um exemplo, né?
Mas não só no Senai, né, João? Falando assim de bons exemplos nesse sentido também, mas o próprio SESI, né, que fez convênios com várias escolas públicas e levou o modelo SESI de educação, que eu posso dizer aqui com todas as letras, é de fato um super programa educacional, né? A gente tem inúmeros bons exemplos de formação e que também firmaram convênios com as escolas municipais. Eu sei porque aqui na cidade onde eu moro, em Santo André também, onde foram firmados esses convênios, houve grande mudança no ensino, porque os programas eles têm que ser muito sérios e rigorosos, né? Sem rigor, você não consegue levar o programa adiante. Então, se você não tiver profissionais capacitados, começa por aí, né? E nós sabemos que nesses setores de Senai, SESI, os profissionais são absolutamente capacitados para o exercício, né? E é isso, quer dizer, não tem muito segredo, na verdade não tem segredo, o que tem é eficiência na gestão, é o que falta. Atitude, exatamente. E o que você está dizendo, João, inclusive, eu ia ler depois para passar para o Elton, que no item 7 também da carta, a gente acaba complementando aquilo que nós colocamos em relação a como se atingir aquelas metas. O item 7 dizia o seguinte: para se chegar a esta meta, será necessário que cidadãos e comunidades, Georgette, empresas e instituições, em todos os planos, aceitem as responsabilidades que possuem e que todos eles participem equitativamente nesse esforço comum. Ou seja, estava tudo dito. Está dada, né? Está dada, quer dizer, e isso é muito bacana que a gente tem visto hoje, né? Mais uma vez falando, né, que precisou de uma pandemia. Você deu o exemplo aí dos grandes bancos, né, que acabaram falando, opa, peraí, né? Se você não cumprir a meta, nós saímos fora. Foi isso, né? Em poucas palavras, foi mais ou menos isso. Quer dizer, então, a gente pelo menos está vendo que há um novo olhar, né? A situação ela está nos levando a reflexão para um novo olhar, é isso que a gente espera. Doutor Elton, obrigada novamente, agradeço muitíssimo a sua presença e fico eternamente grata, esperando que você volte a aceitar nossos convites numa próxima oportunidade. Com certeza. Sempre que você me chamar, eu sinto como uma obrigação e um privilégio. Eu jamais vou recusar o seu convite, né? Então, estarei sempre aqui me chamando. Eu acho realmente um prazer, né? Obrigada. Discutir esses temas. E, como consideração, o que eu quero dizer é o seguinte. Primeiramente, eu também votei numa candidata mulher e, curiosamente, ela é referência do meio ambiente no mundo inteiro. Foi a melhor e mais reconhecida ministra do meio ambiente que nós tivemos no Brasil. Tanto que ela perdeu as eleições aqui e foi direto para a França dar consultoria nessa área. Ou seja, o que a gente não quis, a Europa quer. Né? Então, assim, tá aí, tá dado. Eu tenho orgulho de dizer, meu voto foi Marina Silva, né? E como você disse aqui uma fala, João, que durante esses governos que nós tivemos, do PSDB com FHC, depois os governos do PT, né, muito pouco foi mudado. Eu acho que muito pouco foi mudado. Até o Ciro tem uma fala engraçada, né? Que ele diz que a única coisa realmente estrutural que se mudou nesse governo foi a tomada de Três Pinos. E eu sou um pouco obrigado a concordar no sentido de estrutura, mas eu também sou obrigado a ser justo com a história, que só nesses governos, iniciado no governo do FHC e só nos anos de PT, começou-se um debate mais sério de mudança de comportamento. Sim, sem dúvida. Essa é uma grande verdade, porque até então esse tema sequer existia nas escolas. Ele não existia.
E nós temos que lembrar que foram nesses governos que nós tivemos a abertura, né? E realmente cumprindo o que a Constituição mandava, que era uma regra programática, né? De universalização da educação, nós só tivemos o cumprimento da tentativa dessa universalização nos governos do PT. E isso é uma verdade, é história. Eu lembro, menino, eu agradeço aqui, tá, Georgette, por me colocar junto com a Gláucia. Gláucia, estamos juntos, mas eu sou da década de 70, tá? Me engana. Então, eu agradeço, né? Mas eu sou da geração que tinha que esperar vaga em escola pública no sorteio. No sorteio. Ou seja, você era sorteado. Se você não fosse sorteado, não tinha vaga. Eu passei por isso. Então, essa universalização, esse cumprimento constitucional se deu nesses governos. E longe de mim aqui fazer apologia a qualquer político ou qualquer partido, mas nós temos que ter história. Porque foi pela negação dessa história que nós entramos no pior governo da área ambiental que nós já tivemos em toda a história do Brasil. Em matéria de consciência ambiental, de preservação, de adquirir direitos, de busca pela igualdade e pela equidade social, nós estamos no pior momento da nossa história, né? Então, nós temos que lembrar, porque a negação da história nos leva a esse tipo de equívoco. E isso tem que ser colocado. Aí, eu só queria encerrar, Rosa, porque nós estamos chegando no momento, como diz o documentário, né, uma verdade inconveniente. Nós estamos chegando no momento em que teremos que encarar verdades inconvenientes, né? Vamos ter que pensar no reequilíbrio das famílias, vamos ter que falar de controle de natalidade, se nós quisermos realmente discutir seriamente essa consciência, essa estrutura de meio ambiente, preservação e esse consumo desenfreado, nós vamos ter que falar de controle de natalidade. E na hora de falar de controle de natalidade, nós vamos ter que falar de machismo, vamos ter que falar da mulher, da posição da mulher na sociedade, né? Da estrutura patriarcal, e vamos ter que falar de aborto, vamos ter que falar de liberdade do próprio corpo. Então, quando a gente fala sobre meio ambiente, há vários temas inconvenientes que nós vamos ter que sair da Idade Média e discuti-los como adultos. Adultos, que eu digo adultos históricos, né? Pessoas que nasceram e estão no século XXI. Perfeito, muito bem. Mais uma vez, muito grata. Estaremos levando esse tema, como dissemos no início da nossa live, todas as sextas-feiras, às 16 horas, um compromisso da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB de Santo André, onde o Dr. Elton ocupa o cargo de conselheiro da diretoria. Deixo aqui, então, registrado, doutor Elton, o meu agradecimento, não só a você, mais uma vez, a toda a diretoria da OAB, da minha presidente, Andréia Tartucci, principalmente. Georgette, suas considerações finais, querida, e sua despedida, infelizmente, ficaria aqui mais um tempão ouvindo vocês três tranquilamente. Olha, eu me senti realmente gratificada por poder participar desses momentos, ouvir um diálogo aqui tão lúcido, tão verdadeiro. Eu acho que foi muito enriquecedor para todos, né? E o assunto meio ambiente natural, ele é sofisticado tanto quanto o meio ambiente, nós, meio ambiente, seres humanos, né? E eu achei muito assim, interessante, muito feliz a conexão que o Dr. Elton fez de todas as interconexões que o meio ambiente provoca, age e interage. E acho que a contribuição do mundo corporativo, ela precisa
ser mais dinamizada ainda, porque é o único espaço onde o ser humano tem uma relação direta com outras pessoas durante 9, 10 horas, quer seja remotamente ou presencialmente. Então, as organizações, na minha opinião, elas têm uma oportunidade de ensino e de aprendizagem única. Então, é aproveitar a convivência com pessoas e fazer desse tema pauta tão urgente quanto outras, porque ela impacta nos resultados, ela impacta nos investimentos, e se nós estamos falando em organizações que querem perenizar-se, elas têm que começar a priorizar também esses temas, além da questão social como um todo. Eu só tenho a agradecer e desejar a todos aqui uma boa noite, bom descanso, bom fim de semana e até uma próxima. Nós que agradecemos, Georgette Leite, nós que ficamos muito honrados aqui pela primeira vez, você, o João Roberto, aqui na nossa casa. Afinal, esta é uma sala virtual, mas vocês estão dentro da Casa da Advocacia de Santo André. Ficamos muito honrados em recebê-los aqui, é uma grande honra para nós e esperamos contar com a presença de vocês em outros eventos. Mas, para encerrar, este ano é muito importante, quero só aqui salientar a fala da doutora Gisele Zoldan, também importante, presidente de uma comissão, o OAB vai à escola, tem toda uma conexão aqui com do que estamos falando, e ela disse o seguinte: infelizmente, a educação é sempre relegada, e os professores pouco valorizados, sempre lembrada nas campanhas, mas a ação real quase nada. Este ano estamos num ano extremamente importante para todos nós, afinal de contas, nós moramos nos municípios, teremos eleições municipais, né, no final do ano, e, como sempre, a Gisele lembrou bem aqui, né, parece tema de campanha, a primeira bandeira é a educação, e o que nós esperamos é que, de fato, tenham programas efetivos e que incluam em seus programas, em suas campanhas, educação ambiental. É isso que nós pedimos e essa bandeira que nós vamos levantar sempre aqui. Mais uma vez, agradecendo muito a presença de vocês, mas quero deixar a Gláucia Quirino, então, querida doutora Gláucia, fazer o encerramento. Assim que ela terminar, nós vamos desligar a nossa live. Agradeço muitíssimo a todos que nos assistiram e até a próxima. Boa noite a todos. Gláucia? Quero agradecer a presença do João Roberto, da Georgette, do Dr. Elton, como membro da comissão. Vocês contribuíram muito com o tema, cada um abordou de forma complementar. O João Roberto falou dos nossos governos, né, que tem que falar a mesma língua, implementar. O Elton lembrou da questão social, que está intimamente ligada com o meio ambiente, não tem como a gente dissociar. E a Georgette passou por um tema que eu nunca havia pensado, né? O ambiente meu, eu como meio ambiente, né? Porque a atitude começa com cada um de nós. E por isso essa questão da importância do direito ambiental, de formar um cidadão que pensa nele como um vetor de ações ambientais, que pensa na empresa que ele vai trabalhar e que pode fazer parte desse governo e de ações sociais. Então, é isso, acho que todo mundo complementou muito, eu agradeço muito, foi muito rico estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.